Hoje eu vou registrar uma das primeiras mensagens que Deus falou comigo. Tá na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Uma das primeiras mensagens que Deus me deu, e eu fiquei exatamente 2 semanas meditando sobre essas palavras, indo e voltando. E a cada momento Deus me dava uma revelação, falou muito comigo. Essa parábola fala que um senhor tinha 2 filhos. E o mais novo, moravam os dois na mesma casa. E o mais novo, um certo dia, pediu a parte da sua herança e saiu para o mundo para gastando toda a fortuna. Um certo dia acabou o dinheiro e aí havia uma grande fome na terra e ele se viu como um servo, cuidando dos porcos, desejou comer a comida dos porcos e aí lembrou que na casa do pai tinha até os trabalhadores tinham comida em abundância, e então ele decidiu voltar, né? Não se achava digno de ser chamado filho, mas ainda assim voltou. E o pai, ainda quando via ele de longe, né, foi ao seu encontro e o recebeu com muita alegria e matou um bezerro, né? E se alegrou e fez festa para esse filho que retornou. E aí o outro filho que estava na casa, que estava em casa quando o irmão chegou, ouviu a história, ouviu que o pai tinha matado um bezerro para o irmão e se sentiu ofendido, porque estando na casa o tempo todo com o pai nunca tinha matado um bezerro para ele. E aí ele ficou, né, decepcionado com a atitude do pai, se sentiu talvez menosprezado, não sei. Mas o fato é que ele não se alegrou com o pai. E aí o pai diz para ele, no versículo 31 e 32, está escrito assim: ele lhe disse, o pai disse ao filho que estava na casa: Filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Por muito tempo, enquanto eu li essa parábola, eu sempre foquei muito no filho mais novo que tinha saído de casa, que tinha gastado a herança e que voltou para o pai, né? Eu sempre prestava mais atenção nele, tirava uma boa mensagem disso, que às vezes a gente está fora e realmente tem algo muito forte, né? Quando a gente está longe da presença do pai, a gente termina sentindo fome e comendo a comida dos porcos, né? Se alimentando de qualquer coisa e qualquer coisa nos basta, qualquer coisa a gente tenta suprir a nossa necessidade com o que não é perfeito pra gente, não, que não é melhor. E a gente, em um determinado momento, pensa em voltar, mas aí vem aqueles conflitos, né? Eu não sou digna de ser chamado filho, o que vão pensar de mim, será que vão me aceitar? Quem já esteve distante, né, da igreja, como no meu caso, a gente sempre pensa: qual será o julgamento que vão fazer? Será que eu vou voltar? E quando você volta, será que eu posso falar? Será que eu tenho autoridade? O que vão pensar de mim? Nossa, será que vão me escutar? Eu estava longe, voltei agora, sabe? Quando na verdade isso é algo que eu entendo agora, que Deus trabalhou comigo, e que se alguém escutar essa mensagem, espero que trabalhe no coração, que na verdade quem e a palavra mesmo nos diz, não é o homem que, não é o julgamento do homem que nos importa, é o julgamento de Deus. E aqui na parábola do filho pródigo, vê que o pai, quando o filho mais novo estava longe, ele foi ao encontro do filho e se alegrou, porque na verdade um pai sempre sente saudade do filho, que é o melhor. Então, se o pai humano deseja isso, quanto mais o nosso pai celestial, né? É o que a palavra diz. Mas dessa vez eu foquei no outro filho, sabe? O filho que sempre esteve na casa. Esse filho que sempre esteve na casa, ele não percebeu que
ele esteve na casa, mas na verdade ele sempre esteve como servo, quando na verdade o mais importante de estar na casa não é fazer as tarefas, porque aqui se era um homem de posse, ele tinha escravos, não, trabalhadores, né? Ele tinha servos verdadeiramente para fazer o trabalho. Não era necessário que o filho tirasse o tempo de estar na presença do pai para fazer aqueles serviços, né? E aí percebe que o irmão não se alegrou, não regozijou junto com o pai, porque lhe faltava entender o sentimento, entender os pensamentos do próprio pai. Então, algo que a gente tira e algo que Deus falou muito comigo, como que você pode entender, como que você pode estar de acordo com os pensamentos do Pai, entender os sentimentos, ter os mesmos sentimentos, estar alinhado com os sentimentos e pensamentos do Pai, se você não tem diálogo, se você não está na presença, sabe? O Senhor quer estar do nosso lado. Eu lembro que enquanto eu orava, Deus me falava, eu quero estar do lado, eu quero estar do lado, eu quero que quando precise eu seja um colo, sabe? Então é isso. Se a gente, como que a gente vai ter uma mudança de pensamento? Como que a gente vai entender essa alegria se a gente não fala com o Pai? E o nosso método de falar com o Pai é a oração. Então, tantas vezes Jesus nos serviu como maior exemplo. Tantas vezes ele falou e tantas vezes ele fez oração. Ele estava constantemente em oração, ele ia várias vezes para o secreto, para o deserto, falava com o Pai, se ajoelhava e clamava. Então, se a gente quer ter intimidade com o Pai, a gente precisa orar. A palavra diz: buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Falando das coisas terrenas, falando da roupa, falando da comida. Então é algo assim. Qual é a nossa maior missão aqui? É buscar o reino, é buscar a Deus, é buscar ao Rei, é estar na presença do Pai, confiar, porque as outras coisas, nossas necessidades, que Ele sabe de cada uma delas, Ele vai cumprir, Ele vai suprir, né? Então, buscar o Rei, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se esse filho que sempre esteve na presença do Pai, né, sobre a casa do pai, porque na verdade ele estava tão longe do pai, o filho mais velho, quanto o filho mais novo, porque na verdade ele não estava usufruindo do melhor de estar sobre o teto do pai, que é a presença do pai, que é o diálogo. Na verdade ele se mostrou tão distante quanto. E aí o questionamento e o grande confronto que Deus me deu, e algo que ele falou muito comigo, é que às vezes a gente está na casa, a gente está fazendo os serviços, a gente está preocupado, talvez sei lá, pregar a palavra, em fazer a obra ali, enfim, em fazer as coisas na igreja, nas ocupações, a gente está preocupado em seguir a lei de Deus e esquece de ler a palavra e de orar. E aí, qual é a diferença do filho mais velho, do filho que estava debaixo do teto do pai e o filho que está distante? Ambos estão longe do pensamento e do sentimento do pai. Na verdade, o mais importante para esse pai não é o que os filhos podem fazer ou o quanto os filhos fazem ou deixam de fazer, né? Ou quanto os filhos são reconhecedores da fortuna não deles aqui no caso, porque era um homem de posses, o quanto eles querem as bênçãos, né? Traduzindo para a nossa vida, o quanto se importam com a bênção não. Um teve a bênção, um recebeu a sua herança e saiu da presença do Pai. E o outro estava preocupado o tempo todo com as bênçãos. Ambos estavam distantes do pensamento. Então, algo que Deus me confrontou a palavra diz, a palavra nos exorta a buscar o reino, a buscar a presença de Deus. Então, isso deve ser o mais importante sobre a nossa vida em qualquer circunstância, porque as outras coisas Ele vai nos acrescentar. Então, a diferença que se mostra aqui, a diferença talvez de um filho que está debaixo do teto e de um filho que pega a herança e sai,
Talvez seja o temor, eu não sei, realmente eu não sei dizer, mas é uma linha muito tênue, sabe? Então a gente precisa, como diz a palavra, estar vigilante, estar atento, estar em oração, estar buscando a presença do Pai, para que assim a gente tenha uma mudança de pensamento e mais que isso, a gente tenha a compreensão do desejo do Pai, do desejo de Deus para a nossa vida. É isso, foi uma das mensagens que mais falou comigo. E outra coisa que Deus, depois que essa foi a primeira parte da mensagem, mas depois, como eu disse, 2 semanas meditando, enquanto eu estava lendo um livro de John Bevere, é, A Isca de Satanás, a Ofensa, é, Deus me mostrou, me fez pensar novamente nessa parábola. E ele falou: olha, o filho que sempre esteve na casa do pai, né, o filho mais velho, ele se sentiu ofendido, ele guardou no coração, ele não liberou o perdão, porque talvez ele tivesse se sentido muito ofendido com a questão do irmão ter saído de casa e ter levado a parte da sua herança. E depois, quando o pai o recebeu com tanto amor, isso você percebe que ele não se alegrou, ele guardou uma mágoa, né? Ele teve um sentimento, um ressentimento, uma mágoa do irmão, do pai, não dá para saber. E aí Deus nos fala, às vezes, quantas vezes a gente deixa de perceber a alegria de Deus, de receber o irmão com carinho, com amor. A gente deixa de dar um abraço a uma pessoa que está necessitada, a gente deixa de fazer as coisas que Deus nos ensina ao próximo como a ti mesmo, né? Por falta de perdão. Então é algo que também devemos estar vigilantes, de sempre liberar perdão, de sempre tentar entender que apesar das escolhas que o outro faça, não cabe a nós julgar. Apesar do que o outro tenha nos magoado, é nosso dever mostrar que o amor de Deus abunda em nosso coração e que o amamos apesar de todas as circunstâncias. Porque é isso que a palavra nos diz. E às vezes demonstrar esse amor a uma pessoa que nos feriu é simplesmente liberar o perdão e deixar que Deus trate no nosso coração e no coração da pessoa. Então, esse foi o grande ensinamento dessa parábola por esse tempo. Amém.